Bem, meus irmãos, então, boa noite, paz seja convosco. Todos estão me ouvindo bem, todos estão vendo os slides, todos estão conectados. Glória a Deus. Vamos começar a aula, queridos, então, com uma oração. E quero dizer que parece que o Google Meet agora está com a limitação de 1 hora, o gratuito. Então, né, hoje, enquanto eu não me organizei, vamos procurar ficar dentro desse horário da 1 hora também. Eu acho que fica bom para todos, não fica muito extenso. Tá bom, meus irmãos? Então, não vou esperar muito para começar a aula. E que seja um tempo de aprendizado, um tempo legal na presença de Deus, em comunhão com os irmãos. Que todos possam entender toda a aula. Tem alguém que está com o microfone aberto aí, está muito ruído. Todos desliguem o microfone e quando for falado aí liga para a gente poder ouvir daí, irmãos. Tá bom? Então eu convido a todos a orarem agora, neste momento. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar as nossas vidas nessa noite. Senhor, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Pai, cada um na sua casa, mas estamos aqui para aprender juntos da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e eficaz para nós. Nós consagramos, nós separamos este tempo precioso, Senhor, para estar aos Teus pés, aprendendo de Ti, Senhor Jesus, que nós venhamos a absorver, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para nós. Oh Jesus, hoje o tema da aula, Senhor, é sobre as enfermidades, como encarar as enfermidades. Então, meu Deus, nos ensina, nos revigora, Pai, a nossa mente, o nosso espírito, para que nós possamos ser frutíferos, Senhor, na Tua obra e ser relevante para as pessoas. Também, Deus, que nós venhamos a aprender, Senhor, oh Deus, a lidar com as enfermidades de uma maneira racional, mas de uma maneira com fé e entendendo os Teus propósitos, Pai. Oh Deus, seja enfermidade na nossa vida, na vida de uma pessoa amada, no contexto da igreja ou até fora da igreja, para os incrédulos, como que nós devemos encarar, Senhor amado, essa questão das enfermidades, Pai. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos estão vendo aí, então, queridos, o slide da lição 2, a enfermidade na vida do crente, ok? Todos estão vendo? Graças a Deus, então. Todos estão me ouvindo bem também? Amém. Então, meus irmãos, vamos começar essa aula. A enfermidade na vida do crente. Lembrando que nós estamos neste ciclo de aulas vencendo as aflições da vida. Este ciclo de aulas, essa temporada da escola bíblica, fala sobre as aflições da vida. E hoje é enfermidades. Tá bom? Então, que nós venhamos a aprender muito nessa noite. E o texto básico desta aula é: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhes afofas a cama. Salmo 41, versículo 3. Eu achei interessante essa versão, essa tradução, afofas na cama. Né? Você sabe aquela pessoa que quando fica doente, fica carente, fica querendo colo, fica querendo remedinho na boca, um chazinho, né? Quem nunca, né? Precisou, quem nunca cuidou de um doente com amor, com carinho, né? E esse texto ele fala que primeiramente o nosso Deus é aquele que assiste o que está doente no leito da enfermidade. Então na doença ele afofa a cama, né? Acho que os jovens não conhecem, né? Eu tive um bom travesseiro de pena de ganso, tá? E o travesseiro desse tipo a gente tem que afofar para ele ficar fofo, né? A gente tem que bater ele, puxar assim, que daí ele fica
bem fofo, que a gente deita e ele amassa um pouco, né? A gente tem que bater ele, afofar ele para ele voltar a ficar confortável. Então esse texto, ele lembra um pouco isso, né? Que Deus, ele no leito de enfermidade, Deus está conosco, Deus está agindo para nos trazer um pouco de conforto espiritual naquele momento. E uma verdade muito prática que nós precisamos aprender, que Deus nem sempre cura as nossas enfermidades. Isso é uma realidade que nós precisamos lidar e entender e aceitar. Mas Ele nos concede forças para que, mesmo no leito de dor, continuemos a glorificar o Seu nome. Glória a Deus. Então não é porque você está doente que você vai maldizer ao Senhor, que você vai ficar irritado. Tudo isso a gente compreende. Vem com a dor, vem com a doença, vem com o medo da morte. Principalmente doenças que a gente sabe que são doenças que podem levar à morte. Por exemplo, vou dar um exemplo só, pneumonia. É uma doença muito corriqueira e geralmente é curável, mas se não tratar e se o remédio não faz efeito, pode levar à morte, principalmente os mais idosos. Então, quando a pessoa pega uma infecção assim, ela fica com medo. E se não melhorar? Tá? Mas isso não quer dizer que nós venhamos a maldizer ao Senhor, a perder a esperança, perder a fé. No momento da dor, nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Amém, irmãos? Então, que fica essa verdade prática para nós, que é muito importante isso. Não adianta nada nós dizermos que temos fé, mas no momento da dor a gente esquece disso. A gente precisa manter a nossa fé viva no Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, esse versículo básico, Salmo 41, versículo 3. Se você tiver alguma outra versão aí, depois você pode compartilhar ali no grupo, que é muito legal esse versículo, achei muito legal, gostei muito. Da próxima vez que eu ficar doente, eu vou me lembrar desse versículo, eu vou ler para isso me trazer uma reflexão da parte de Deus. Então, os objetivos da aula hoje é explicar as origens das enfermidades, discutir um pouco a respeito das principais doenças da vida moderna, irmãos. A modernidade trouxe algumas doenças que não eram tão comuns antigamente. E conscientizar-nos que devemos sobre o que devemos fazer diante da dor e do sofrimento. Então, uma leitura bíblica básica, uma história conhecida dos irmãos sobre o rei Ezequias. Inclusive, esse ano eu já preguei na igreja sobre isso. Tá bom? Se vocês quiserem pegar a Bíblia, ou se estão enxergando bem aí, prestem atenção na leitura e no texto. Eu sei que ficou um pouco pequeno, mas depois eu mando os slides, os irmãos podem ler com mais calma esse trecho bíblico. Isaías 38, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou.
Eis que farei que a sombra dos graus, que passou como o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Glória a Deus. Então esse trecho fala que Ezequias adoeceu e era uma doença mortal, e ele clamou ao Senhor, e Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Veja como o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. Então anotem, depois vocês leiam com mais calma todo esse trecho, Isaías 38, versículo 1 ao 8. Vocês estão com a Bíblia aí? Se vocês não estão com a Bíblia, eu quero propor uma atividade para os irmãos. Peguem as suas Bíblias agora aí. Boa noite, Neiva. Amém. Tá? Vou dar 20 segundos para vocês pegarem a Bíblia de vocês. Ai, pastor, eu nem sei onde está a minha Bíblia. Pois é, tá lendo pouco então a Bíblia. Ah, pastor, eu só uso no celular. Olha, às vezes é bom ter o físico. Vá que a internet não pega, né? Enfim, tá? Mas eu acho que até tem como pegar a Bíblia no celular sem sair da chamada, né? Fica pequenininho, né? O visor ali. Então, olha só, vou propor uma atividade rápida para os irmãos, tá? Mas eu quero que vocês pensem agora, tá? Ó, eu sou aqui, eu tô careca, né? Eu sou gordinho, né? Como os irmãos sabem. Então eu proponho a seguinte atividade. Faz de conta que eu sou um incrédulo, tá? E que eu tô doente. Então eu quero que você procure na Bíblia duas referências, duas passagens, dando a referência, né? Onde algum enfermo foi curado. Então você vai aí procurar na sua Bíblia alguma passagem. Eu quero que você diga depois a referência, tá? Onde algum enfermo foi curado. Eu sou um incrédulo e eu sei que tu é um cristão. Daí eu estou te pedindo, meu irmão, eu não creio em Deus, eu não gosto de igreja e eu estou doente. Que palavra que tu tem para dizer para mim? Tá? Eu vou dar uns minutinhos aí para os irmãos, tá bom? E depois eu chamo quem tem um trecho para ler ou para dar referência, na verdade, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês. Ó, dou uma dica. Procurem lá nos evangelhos, tá? Marcos, Mateus, Lucas. Tá, segura aí, Neiva. Segura aí. Tá? Ó, já dei uma dica aí. Lá no início do livro dos Atos também tem, tá? Curas. Onde tem referência sobre cura? Tá? Vamos ver se os irmãos acham algo diferente aí. Amém, glória a Deus. Oh, graças a Deus, o pessoal tá afiado aí, ó. Que maravilha, irmão, isso aí. Ó, vamos fazer de conta que eu sou o incrédulo enquanto vocês procuram, ó. Ai, meu irmão, eu peço que você ore por mim, mas eu não acredito muito, eu acho que o que a gente tem que passar aqui, a gente tem que passar, e um pouco é consequência mesmo do meu karma. Eu tenho que passar isso. Eu acho que Deus não gosta de mim. Eu tô doente, já perdi todos os cabelos. E eu tô muito abatido. Não tenho esperança mais. Se eu tiver que morrer, eu morro. Vou pro inferno, não sei para onde. Eu não acredito muito em céu e inferno, mas... Enfim. Queria saber o que você, como cristão, tem para me dizer. Tá,
Vamos começar então, irmãos. Vamos começar. Referência. E se tu quiser ler um trechinho, pode ler. Tá, vamos ver. A Edmar vai ler ali a referência e um trechinho do que ela separou ali. Tá, mas cadê a cura? Tá, ó, tá, só um pouquinho, um de cada vez. Um de cada vez. Rosa, qual é o teu versículo? Tiago? Pode ler. Rosa. Olha aí, ó. Não é um. Esse trecho aí, irmã, não é um relato de uma cura. Mas ele fala sobre cura, né? Então eu vou aceitar. Tá bom? Ah, só um pouquinho. Vamos a Marlene e depois a Patrícia. Vamos só deixar essa ordem aí. Marlene, qual é a tua referência, Marlene? Marlene. Abre o microfone, Marlene. E a Marlene? Agora sim, Marlene, pode falar. Tua referência e pode ler um trecho. Não, qual é o. Tá, não, Marcos, qual é o capítulo? Não, esse é o versículo, qual é o capítulo? Marcos 11, qual é o versículo? 45? Pode ler, irmã. Amém. Patrícia, amém. É mesmo? Uhum.
Amém. Eu acredito. Ó, se Deus ressuscita até dos mortos, eu acho que eu acredito então. Vamos ouvir mais duas pessoas então, para não estender muito. Tá, primeira Neiva e depois a Glaína, então, e fechou. Os outros depois mandam ali no chat a referência, tá, irmãos? Os que não vão falar, coloquem no chat ali da chamada a referência que você encontrou aí, tá bom? Pode falar então. João, tá, só um pouquinho. João, o quê? 9, capítulo 3, versículo 9. Entendi. Pode ler, irmã. Amém. Tá bom, irmã. Glair, vamos ouvir então. Amém. Sim. Amém. Olha, pessoal, depois de tantos relatos, depois de tantas palavras que vocês me disseram, eu acho que eu vou acreditar nesse Jesus. E até na verdade, o que mais me tocou foi aquele primeiro versículo que a primeira irmã disse lá, que Deus amou o quê? Ao mundo para que não morresse. Como é que é? Aquele versículo lá tocou bem fundo em mim.
Eu acho que mesmo depois que eu for curado, eu acho que eu vou ir na igreja de vocês, porque eu não quero só a cura para o meu corpo, eu quero a salvação para minha alma. Amém? Obrigado por vocês terem pregado o evangelho para mim, tá bom? Graças a Deus. Tá bom, queridos. Então, vamos ver aqui. Nós lemos tantos relatos aí, né? De curas, de bênção, de vitória por Jesus, pelos apóstolos, enfim. O pessoal também comentou aqui no chat a cura de Naamã. O Jader colocou Lucas 17, 13 e 19. O Luiz Henrique, 2 Reis 5, de 1 a 14. A Daphne, Marcos 5, 27 a 34. Tudo está no chat ali. Veja só, uma pesquisa rápida, nós encontramos muitos versículos. E parabéns para vocês que encontraram rápido. Às vezes nós precisamos ser assim, é rápido. Ó, alguém está doente, ó, meu irmão, deixa eu te mostrar aqui, ó. Sabe, isso é legal, queridos, isso é bênção, mostra que nós temos conhecimento. Então, por que nem todas as pessoas são curadas? Eu quero que... Tá, ó, a irmã Neiva disse que é porque não tem fé. Alguém quer colaborar com a resposta aí? Por que nem todas as pessoas que não acreditam que Deus cura? Alguém mais quer falar aí, rapidamente? Bem, irmãos, eu... Tem que ter fé, tem que ter atitude, que mais? Alguém ia começar a falar, acho que era o Samuel, talvez? Depende do propósito. Mais pro final da aula eu vou mostrar um negócio aqui para os irmãos que acho que vai exemplificar mais isso. Mas fica a pergunta, tá? Por que nem todas as pessoas são curadas? Uns dizem que não tem fé, outros disseram que tem que ter atitude, né? Outros dizem que é porque é o propósito de Deus. Eu digo que dependendo do caso, uma coisa está certa e outra coisa está errada, né? Olha só, muitos cristãos morreram de Covid, né? Muitos, milhares de cristãos morreram de Covid. E nem todos os casos foi falta de fé, vocês entendem? Nem todos os casos foi falta de fé. Muitos oraram, né? Muitos oraram, correntes de oração. Olha só, não foi o irmão Lázaro, né? Lázaro, todas as igrejas do Brasil oraram por ele e aprove ao Senhor recolhê-lo. Daí acho que entra mais nessa questão do Samuel também, que é conforme o propósito de Deus. Mas infelizmente muitas... Oi, pois é. Sim, e ela acreditava na cura, mas nem por isso ela se entregava, né? Realmente. Era o propósito de Deus mesmo. E às vezes a pessoa não tem fé mesmo, tá? Tem pessoas que estão sofrendo, estão com a vida arrebentada, estão doentes e não são capazes de buscar a bênção, de acreditar nesse Jesus, né? Então por isso que é importante nós falarmos, anunciarmos, encorajarmos as pessoas para que elas abram a mente que Jesus pode curar. Deus é imutável e poderoso para curar toda enfermidade. Todavia, Ele é soberano e tem a hora certa para curar.
Deus não é insensível ao sofrimento dos seus filhos. Ainda no leito de dor, podemos experimentar da sua bondade e do seu amor. Meus queridos, então, primeira coisa, Deus ele não está alheio ao sofrimento. Isso é algo que nós temos que falar para as pessoas que dizem: Deus esqueceu de mim, Deus não olha para baixo, eu estou doente, eu já bati em todas as portas. Lembram, não foi citado aqui, mas lembram daquela mulher que tinha o fluxo de sangue lá da Bíblia, por 40 anos, né? Tinha aquela hemorragia, então ela sofria, talvez ela podia ser uma pessoa que achou que Deus esqueceu dela, mas quando ela percebeu Jesus, que estava próxima, olha, se tão somente eu tocar na orla do vestido do mestre, eu serei curado. Então Deus não está insensível. Muitas vezes a pessoa tem que continuar acreditando. Ainda no leito de dor, podemos experimentar a bondade e o amor de Deus na nossa vida. Então, queridos, nós vamos ver nessa lição que pessoas fiéis e santas também padeceram por enfermidades. Tá, irmãos? A palavra de Deus ela nos garante que um dia nós vamos ser livres das doenças. Amém? Glória a Deus. Um dia nós vamos receber corpos glorificados. O Senhor vai nos arrebatar ou vai nos ressuscitar, se nós já tivermos falecido quando Jesus voltar. Tá, mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos num corpo corruptível, num corpo que adoece, num corpo que envelhece e adoece e um dia vai voltar ao pó. Então, nós estamos sujeitos a dores e a enfermidades. Isso é inerente à vida, irmãos. Quem acha que nunca vai ficar doente, eu conheço pessoas que batem no peito e dizem: eu nunca fiquei doente. Daí quando vê tem um infarto mortal ali, morre. Tem pessoas que conviveram com doença a vida toda, ou com uma deficiência, ou com algum mal de nascença, uma doença hereditária, e foram salvas em Cristo, tiveram uma vida cristã e vivem muito bem, mesmo com aquela doença. A gente não sabe, quem é que já leu lá o apóstolo Paulo fala em Coríntios, se não me engano, sobre o espinho na carne. Muitos teólogos debatem se o que era o espinho na carne de Paulo. Será que era um pecado? Será que era algo do passado dele que o condenava? Ou será que era uma doença? O que era o espinho na carne? Se fosse uma doença, encaixaria bem, porque muitas vezes, irmãos, Deus nos usa para curar outras pessoas, mesmo nós estando tendo uma doença. Deus já me usou para ministrar cura, mas eu tenho pressão alta. É uma doença, considerada uma doença. Então, mas não é uma doença mortal desde que eu me trate, desde que eu controle, enfim. Então, nós estamos, mesmo sendo servo de Deus, nós convivemos com doenças e precisamos ter a cabeça no lugar para encarar direito a questão das enfermidades, sem perder a fé, sem julgar a Deus e também sem estar nos martirizando, dizendo que é falta de fé, que é pecado não confessado, enfim. Então, nesse primeiro ponto, irmãos, vamos falar sobre a origem das enfermidades, que, como na aula passada, as aflições, todo o mal surgiu com a queda do homem. Tá? E ali em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a enfermidade ela é consequência direta deste rompimento da relação de Adão e Eva com Deus quando entrou o pecado no mundo. Tá? E não deve ser confundida com a vontade do Deus Todo-Poderoso. A enfermidade ela acontece sob permissão de Deus. Não é que Deus queira que as pessoas fiquem doentes. Deus permite que as pessoas fiquem doentes porque nós vivemos num corpo corruptível, num corpo mortal, um corpo que nós nascemos com o pecado original. Então, por isso que nós morremos. O corpo morre, mas o espírito permanece. O espírito volta para Deus, ou
vai para o inferno, conforme o destino que a pessoa selou aqui nesta vida. Tá? Então isso não significa que quando uma pessoa adoece ela está em pecado. Isso era um julgamento muito próprio dos fariseus que questionavam Jesus, né? E ali, alguém pode ler para nós aí João 9:2, rapidamente? Quem está com a Bíblia aí aberta, abra João 9:2, leia para nós esse texto. Pode parecer estranho aos nossos olhos, mas esta enfermidade, ela era para que o nome de Jesus fosse glorificado. Quem achou pode ler aí. Pode ler. Pode ler o versículo 3 também. Amém. Amém. Então, irmãos, pode parecer estranho, mas aquela enfermidade era para a glória de Deus. Era para que o nome de Jesus fosse glorificado. Era só por isso. Então, não era que os pais tinham pecado, não era maldição, não era doença hereditária, mas aquela enfermidade era para que se manifestasse o poder curador de Jesus. E eu vou dizer, muitas enfermidades são assim. Às vezes a pessoa vem para Jesus é pela dor, é na hora da aflição. Nós estamos vendo na nossa igreja quantos visitantes nós tivemos nos últimos cultos que vieram por um momento de dor, de doença. Pena que muitos não permanecem. Eu poderia citar tantos casos aqui, irmãos, de pessoas que foram curadas e até frequentaram em algum tempo, mas depois vacilaram na fé, desistiram. Aqueles que persistem até hoje foram curados e, além disso, receberam e permanecem com a salvação eterna. Glória a Deus. Pois, rapidamente, irmão. Amém, irmã, é isso aí. E Deus pode curar ou não. A gente não pode brigar com Deus, né? O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Por exemplo, no meu caso, eu não posso comer sal, né? Muito, pelo menos. A senhora tem que tomar outros tipos de cuidados. A gente vai ver depois. O próprio apóstolo Paulo fez recomendações médicas a Timóteo, né? Fora da Bíblia, não tinha nada de espiritual ali. Olha, toma um pouco de vinho não fermentado para o teu estômago. Então, tem coisas práticas da nossa vida que a gente tem que dar atenção também nessa área das enfermidades. Então, irmãos, segundo ponto ali, provados pelas enfermidades. Então, tem algumas enfermidades que impedem até mesmo a pessoa de realizar a obra do Senhor. Mas, muitas vezes, Deus permite para que nós sejamos provados e que a nossa fé venha crescer. É no momento de dor, tem aquele hino, né, que fala: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti. Eu, logo quando me converti, eu não gostava dessa música, porque eu dizia: como assim é a dor que me une a Deus? Isso aqui teologicamente não faz sentido. Meu irmão, mas para quem está doendo, para quem está com dor, muitas vezes a dor ela entra na cabeça, né? Quem sofre de dores fortes
e tem que tomar remédios fortes para isso, olha, muitas vezes ela só consegue encontrar sentido na dor dela em Deus. E às vezes, irmãos, a gente precisa pregar mais o evangelho da salvação e da presença de Deus na vida da pessoa do que um evangelho apenas da cura. Né? Pois não. Sim. Irmãos, mas assim, ó, eu sempre recomendo a pessoa fazer todo o tratamento médico, tá? A gente tem que fazer os tratamentos médicos. Ah, né? Irmãos, olha aqui, ó. Tem o exemplo de Ezequias. Depois eu vou compartilhar os slides, tá? Então, que a gente leu, o exemplo de Ezequias, o exemplo de Jó. Todo o livro de Jó, ele foi enfermado e a enfermidade também foi por permissão de Deus. Timóteo, tá? A carta de Paulo a Timóteo, que tudo isso é para que se aperfeiçoasse a glória de Deus, tanto na vida de Ezequias, quanto de Jó, quanto de Timóteo. Então, meu irmão, coloca diante do Senhor toda a tua dor e o teu sofrimento, tá? Não fique sofrendo, ai, Deus quer que eu sofra. Não, mas coloque, Deus, se o Senhor quiser me curar, me cura, mas, enfim, que tu seja glorificado e que eu aprenda algo com essa enfermidade. Glória a Deus. Agora, existem enfermidades de origem maligna também. E ali em Marcos 9,17, Lucas 13, 10 a 17, nós vemos enfermidades causadas pelo maligno. Tá, irmãos? Mas mesmo quando uma enfermidade é causada pelo maligno, o diabo não tem o poder de tocar na vida, né, de ninguém sem a permissão de Deus. Jó capítulo 2, versículo 6. Tá? Então a enfermidade não significa que a pessoa está possessa por um demônio. Prestar atenção na diferença? Às vezes a pessoa está com uma enfermidade causada pelo maligno, mas não quer dizer que o maligno está possuindo ou ela está possessa pelo espírito maligno. Tá bom? A gente tem que expulsar a doença causada pelo maligno, mas não significa que o maligno está tomando conta da vida dela. Fique bem essa diferença. Às vezes é tudo junto. Às vezes, quando a gente expulsa o demônio da pessoa, ela também expele doenças, ela é curada naquele momento. Tá? Mas nem sempre doenças que são causadas pelo maligno implicam em a pessoa estar possessa pelo espírito maligno. Amém? Todos entenderam, irmãos? Eu quero falar rapidamente agora de algumas doenças da vida moderna, irmãos. E uma que eu cito aqui é a depressão, tá? A depressão, ela entrou nas igrejas, é um mal deste século, tá? E nós precisamos dar atenção para isso, que é uma doença silenciosa. Vejamos, né, o relato, né? Eu me lembro daquele relato da irmã Adriana, né? Que ela falou que uma parente dela lá estava com depressão e no fim veio a tirar sua própria vida. Tá? Outros irmãos aí tiveram conhecidos, pessoas próximas também, que entraram em depressão e tiraram a vida. E isso é muito triste, irmãos. E nós precisamos nos preparar para isso. Para aconselhar, e se acontecer conosco, da depressão bater a nossa porta, precisamos reagir de uma maneira correta. Olha ali, muitos ainda teimam em afirmar que o crente jamais fica deprimido. Porém, na Bíblia, há casos em que servos de Deus enfrentaram esta terrível enfermidade. 1 Reis 19, 4, 9 e 10. Tá bom? E só rapidamente, olha ali, são presentes pensamentos negativos, sentimento de culpa, inutilidade, diminuição do prazer pela vida, ânimo para atividades cotidianas, perda da capacidade de planejar o futuro. Então precisamos estar atentos aos sintomas. Tanto você aí, quanto se você perceber em alguém, você não pode tapar o sol com a peneira. A gente precisa encarar. A gente precisa encarar essa doença e
e a gente agir da maneira correta. Então, caso você esteja passando por um período de depressão, não se constranja, ore ao Senhor e não deixe de procurar ajuda médica, tá? A depressão, ela se trata das três maneiras, buscando o espiritual, buscando o apoio psicológico, mental, num psicólogo, nos amigos, na família, que é a nossa base, deve ser a nossa base, tá bom? Nos amigos da igreja também, e a ajuda médica, psiquiátrica, se necessário, tá? Às vezes, tomando um remédio ou ajustando ali até as vitaminas ou o estilo de vida, pode se curar a depressão. Só que o inimigo, o diabo, ele é esperto, ele aproveita a depressão para ir derrubar a pessoa, espiritualmente também, irmãos. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não julgar as pessoas, para não achar que tudo é demônio, mas também a gente não pode negligenciar. A gente sabe que a pessoa está em depressão, pode ter certeza que o inimigo ele vai tentar matar, roubar e destruir a vida daquela pessoa. Pode escrever. Então se torna uma batalha espiritual também, tá? Então não quer dizer que o diabo está dentro da pessoa, que ela está possessa, nada a ver. Às vezes pode ser. Às vezes a depressão é só uma consequência de um estado interior já corrompido pelo maligno. Mas nem sempre. Então a gente precisa ter o discernimento de espíritos. Lembra daquelas aulas lá? E principalmente, irmãos, a pessoa que está com depressão, mais do que falar para ela, a gente tem que ouvir a pessoa, tá bom? Então, quem tiver com depressão, procure falar com alguém, com o pastor, com os amigos, com alguém mais experiente, tá bom, queridos? E você que vai ser o ombro amigo dessa pessoa, ouça mais do que fale. Às vezes a pessoa precisa botar para fora o sentimento e aquilo já dá um alívio nela, tá? Não é simples, não é só não é só chorar, não, tem que buscar ajuda médica, psicológica, enfim, tá bom? Outra doença moderna, síndrome do pânico, que são crises de ansiedade repentinas e intensas com forte sensação de medo ou mal-estar. Pode ocorrer em qualquer lugar ou momento. Dura em média 15 a 30 minutos. Os sintomas são taquicardia, sudorese, aumento da pressão arterial e tontura. Então, nesse caso, irmãos, até aqui a revista ela orienta a recitar textos bíblicos que falam a respeito da segurança em Deus. Tá? Por exemplo, o Salmo 3, versículo 5. E todos os versículos que falam sobre confiança, porque quem está com síndrome do pânico é uma reação da pessoa ao medo, a fobias, né? Você já ouviu falar nas fobias? Medo de escuro, medo de altura, ou medo de... Pois é. Então, também, olha aqui, fique claro que a síndrome do pânico é uma doença e ela não significa falta de fé ou covardia, tá? Então não vamos julgar as pessoas também, tá, queridos? E não vamos nos assustar também. Quando a pessoa está com síndrome do pânico, a gente precisa ser aquela torre forte. Não adianta você querer ajudar uma pessoa que está em pânico, entrando em pânico também, tá? Então você tem que ser aquela voz serena para acalmar aquela pessoa, tá bom? Então fica a dica aí para os irmãos. Eu não vou me estender muito aqui, as doenças psicossomáticas também é aquela doença que tem fundo psicológico. Então, dor de estômago, insônia, gastrite, artrite, enxaqueca, dor de cabeça, tem muitas doenças que eu já passei por isso, irmãos. Eu estava com frequentes dores nas costas numa época da minha vida e eu percebi que era estresse, era a tensão que era mental, mas passou para o muscular, vocês entendem? Então, tem coisas que tem um fundo emocional, mas passa para o físico. E isso está provado cientificamente, acontece. Muitas doenças que não têm origem explicada, muitas vezes são psicossomáticas.
tá bom? Então a fé em Jesus e na palavra de Deus é um excelente remédio. Ó, tem gente entrando na aula agora. Para nos ajudar a manter a saúde física e mental. Orar e meditar na palavra de Deus é uma fonte eficiente de cuidado com a saúde, tá bom? Então, porque para a mente, a palavra de Deus, ela rega a mente, ela dá um novo ânimo, uma nova perspectiva de vida. Então, a palavra de Deus não é só para o espírito, mas é para a nossa mente, para a nossa cabeça também. Irmãos, o que fazer diante da dor e do sofrimento, então? Primeiro, não culpar ou questionar Deus, certo? Não adianta ficar culpando a Deus. Ah, Deus não me curou, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Então, não culpar ou questionar a Deus, tá bom? Diante da vontade do Todo-Poderoso, que nós venhamos a nos portar de maneira humildes e não autossuficiente, tá bom? Então vamos ser humildes. Deus não tem obrigação de nos curar, tá bom? Deus não tem obrigação de nos curar. Ele faz conforme a sua vontade. Então não culpe e nem questione a Deus. Outra coisa que nós temos que fazer diante da dor e sofrimento é confiar em Deus. Tá? A dor não pode nos afastar da presença de Deus. Pelo contrário, ela tem que nos aproximar de Deus. Olha só que versículo poderoso, em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Então devemos confiar em meio à dor, em meio ao deserto, irmãos. E temos que crer no milagre, tá, irmãos? Deus ainda opera milagres e eu creio num Deus de milagres, tá bom? Não desista, confie no poder do Altíssimo, porque a sua esperança não será frustrada. Você acredita num Deus de milagres? Eu creio, tá bom? Eu creio em milagres. Agora, queridos, eu quero recomendar alguns filmes para os irmãos, tá? Aqui são 2 filmes que falam de Deus, tá? Mas o desfecho de cada filme é diferente, tá bom? Eu não quero dar spoiler aqui, tá? Mas este filme de Uma Vida com Propósitos conta a história de uma jovem, e eu até acho que eu vou pedir para os jovens passar na igreja um dia esse filme, tá? Fala de uma jovem cristã e ela é uma bênção, ela testemunha do amor de Deus, ela faz a obra do Senhor e ela vem a falecer. E a morte dela, ela tem um resultado muito importante, um testemunho, um martírio muito relevante e leva pessoas a aceitarem a Jesus. Então é um filme, fala de uma menina que levou 2 tiros e ela não foi curada. Deus permitiu que ela falecesse, tá? Recomendo, um filme muito forte, irmãos, é tremendo, é um testemunho muito legal. E o outro filme, acho que é mais conhecido dos irmãos aí, que é mais recente, Superação, o Milagre da Fé. A história de um menino que caiu num lago congelado, ele ficou mais de 40 minutos sem respirar, ficou desacordado, ficou morto, ele morreu. E Jesus ressuscitou ele. Os próprios médicos ficaram embasbacados, mas tudo pela oração e pela fé de uma mãe. Veja o poder de uma mãe que ora, irmãos. É muito lindo. Então fica depois ali no grupo da Escola Bíblica, eu coloco o nome desses filmes. E depois, ó, estão dizendo que tem no YouTube e outro tem no Netflix. Eu vi na net um deles. Na net tem também. Então fica essa indicação de filmes que falam sobre isso. Se vocês verem, vocês vão ver que faz sentido pelo tema da nossa aula de hoje, queridos. Então, até pela restrição de tempo, eu já estou encerrando a aula, tá bom, queridos? Então, que fiquem essas verdades aqui.
O crente, ele não está imune às enfermidades. Mas a nossa vitória sobre as doenças está na nossa confiança em Deus. Aleluia. E Ele nos ama e jamais nos abandona em meio à dor e ao sofrimento. Então, se você tem sido assolado pelas enfermidades, não se desespere. Confie no Senhor. E se é alguém da sua família ou algum discípulo seu, se é alguém incrédulo, tá bom? Creia. Creia porque Deus está conosco mesmo no momento da dor e da aflição. E confie no Senhor. Ouça a voz dele. Não temas, porque estou contigo. Isaías 43, 5. Amém, queridos? Eu vou compartilhar esses slides e temos alguns segundos para alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário. Amém? Todos estão me ouvindo aí? Tem algumas perguntas aqui que depois eu vou compartilhar ali no grupo também. Tudo uma revisão do que nós já falamos aqui, né? Qual é a origem das enfermidades, irmãos? A queda do homem, lá no Jardim do Éden, né? Existe... Pode. A enfermidade de origem maligna? Sim, existe, mas tem enfermidades que não são de origem maligna também. Falem aí algum fator que pode causar a depressão, irmãos. Amém. Tá, isso é um... Tem alguém que sabe algum sinal invisível dessa doença e que queira compartilhar ou já enfrentou? Fala, Samuel. A Sofia está falando, mas não dá para ouvir. Não sei o que houve. Fala, Samuel. Sim, Samuel. Pode falar, meu querido. Que coisa, né? Eu já conheci pessoas. Eu conheci pessoas que tiveram esse problema aí. Ficaram alguns dias sem conseguir falar. É uma questão psicológica, psiquiátrica, né? Mas também, como eu disse, o maligno aproveita e atua nessa área também. Fale, Marlene. Amém, Marlene. Irmãos, a nossa reunião ainda não caiu, então vamos seguindo mais, mas se derrubar, você sabe que estourou o tempo limite do aplicativo aqui, tá bom? Mas alguém tem mais algum outro fator de depressão, irmãos? Fale, Edmar.
Que coisa, né? Mas Marle... Fala aí, desculpa. É que às vezes, é que às vezes a pessoa fale, às vezes isso é uma fuga, né, ô Elisandra? Pois é. É, o Elisandra, o pessoal, assim, ó, uma coisa que é importante a gente diferenciar, tá? Se é, tem um fundo espiritual ou se é só uma doença mental, tá? É, como eu digo, às vezes o inimigo ele aproveita, porque pode ter certeza, irmão, quando alguém diz que quer se matar, ou tem pensamento de se matar, e disse que ouviu uma voz dizendo para se matar, é maligno, é de origem maligna, tá, irmãos? Então, essa é uma forma de diferenciar, tá? Se a pessoa diz que ouviu uma voz dizendo para ela se matar, e isso eu. Olha só. Sabe? É, isso, é verdade. Mas olha só que como é rica a nossa conversa, irmãos. Às vezes a gente tem que orar e tem que. A gente vai orar por alguém, mas a gente tem que saber o que está acontecendo. Procurar ter esse discernimento, ó, é espiritual, é uma confusão mental. Eu já atendi casos de pessoas que trocou o remédio lá que ela estava tomando para depressão e a pessoa estava totalmente fora da casinha. Eu já convivi isso em casa, irmãos, na época que eu era solteiro, tá? E, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que ah, saber interpretar. Daí a pessoa trocou o remédio e melhorou. Era outra pessoa, tá? E às vezes a pessoa está perturbada. O inimigo quer que a pessoa se mate, né? Quantos relatos que eu já ouvi de pessoas que disseram que foram para se matar, né? E tinha uma voz dizendo para ela se matar, para ir na janela, bem esse negócio. Vê como o inimigo ele age da mesma maneira. Assim como ele falou para a colega de Elisandra ali, outras pessoas já me relataram que o inimigo falou: olha, vai ali na janela, te debruça. Olha só, irmãos. Então, veja como é rica a nossa conversa. Nós precisamos saber atender, né? Saber como atender essas pessoas. A gente falou mais dessas doenças mais modernas, né? Mas e o câncer? Eu pergunto para os irmãos: a gente tem que orar para a cura ou a gente já tem que preparar a pessoa para a morte, irmãos? Como cristãos, o que vocês acham? Quero ouvir alguém que não falou ainda aí.
Tá, resumindo o que a Sofia está dizendo, a gente tem que se preocupar com a salvação eterna da pessoa, mais do que com a cura, é isso? Quem é que concorda com a Sofia aí? Se for pensar, a primeira coisa, ó, antes de até a gente pode até orar pela cura, mas a gente tem que apresentar Jesus como o salvador da alma, porque caso a pessoa não seja curada, que Deus venha recolher ela, ela vai para a glória. É bem lembrado, Sofia. A cura, claro, claro. Amém. Olha só, irmãos, quanta troca de experiência aí. Eu estou muito satisfeito com a aula de hoje, irmãos. Que vocês procuraram rapidamente os versículos bíblicos ali para falar para um incrédulo que está doente, tá? A gente aprendeu que nem todas as enfermidades são de origem maligna. Temos que dar uma atenção para essas doenças do nosso século. E quando nós estivermos doentes, nós não podemos perder a fé em Jesus, não podemos maldizer a Deus, temos que saber passar pela dor. A gente fica cabisbaixo, a gente fica numa cama. Eu estava me lembrando, né, irmãos? Às vezes as pessoas reclamam que os irmãos da igreja não visitam quando a pessoa está doente, né? E veja só nessa pandemia que a gente até queria visitar as pessoas, mas não podia, né? Veja só. Aí que tem mais a nossa confiança em Deus, que Deus é quem cura, né? E outra coisa, você sabe que quando eu fico doente, por algum motivo, principalmente esses resfriados, gripão fortes, né? Eu não gosto de receber visita. Eu gosto de ficar no meu canto, quieto, e quanto menos pessoas falar comigo, melhor. Já tem gente que gosta de ser mais paparicada quando tá doente. Agora, eu alugo a minha família, né? Quando eu fico doente, me dá aquilo, me traz aqui. Eu sou bem manhoso com relação a isso. Mas para minha família, mas se algum irmão, eu não ligo se os irmãos se preocupam, pastor, tu estava doente, não me abalo muito com isso, sabe? Ninguém me ligou, não, isso aí eu não me ligo. Mas a cada um reage de uma maneira à dor e ao sofrimento. Por isso que a gente tem que respeitar. Se a pessoa gosta de visita, tem que visitar. Fora a Covid, né? Alguém tá falando aí? Amém. Alguém tá com o microfone ligado aí. A Marlene falou, é isso? Ah, tá bom. Queridos irmãos, então eu estou encerrando a aula aqui hoje, queridos. Ah, vou colocar de novo ali os filmes, que depois vocês vejam os filmes e me digam se esse filme falou com vocês. Inclusive, vamos encerrar essa aula aí. Se alguém tem algum comentário a fazer sobre esses filmes, se alguém já viu, tá? Vamos encerrar a aula com esse comentário, então. Tá bom? Ah, que bom. Pois é, esse filme já passou mais de uma vez até na Globo, né? Se não me engano. Eu já vi eles fazendo a chamada ali. Sim, é. Mas de repente até a gente compra o DVD aí, compartilha, vamos ver. É um filme muito legal. E esse é Vida com Propósito, irmãos, assistam porque é forte, fala de testemunho, fala de principalmente os jovens, tá? Às vezes você. Sim,
Que legal, né? Veja que legal, nem sempre Deus tem propósitos eternos, né? Às vezes Deus deseja recolher alguém e através daquela morte ele quer fazer uma obra na vida de muitas pessoas. E é tremendo isso, irmãos. E eu já fui. Ah, na net tem. Sumiu o som. Ela tocou. Meus queridos, obrigado por essa noite. Ainda bem que o aplicativo deixou nós terminar a aula aqui bem. Acho que o assunto ficou bem debatido e ficam as referências bíblicas. E logo em seguida eu mando os slides dessa aula e que vocês tenham aproveitado, né? Vocês levem esse conhecimento para sua família, para os seus discípulos. Nós temos que saber lidar com as enfermidades, irmãos. E espero que nós tenhamos aprendido. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo resto de semana a todos. Fiquem com Deus, meus queridos. Deus abençoe a todos.